Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo, vou até deixar postado aqui para vocês, sobre a dificuldade de identidade do Lucas Pinheiro Bracken. Eu não sei se eu consegui acertar o sobrenome. E como ele nasceu na Noruega, de mãe brasileira e que também viveu lá e viveu aqui, e as dificuldades de identidade, inclusive cultural, né, que ele enfrentou. E que tinha dia que ele não sabia se ele era norueguês, se ele sabia se era brasileiro. E me chamou muita atenção esse pedaço, esse trecho da reportagem, porque isso é uma coisa que eu já enfrentei pessoalmente, né? Muitos de vocês sabem que eu nasci no Brasil, mas vivi até os 15 anos nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil, eu levei 2 anos para perder o sotaque estrangeiro no português, e para aprender a ler e escrever, foi com 16 anos que eu aprendi a ler e escrever em português. E toda essa questão, assim, de que eu sou muito gringa, às vezes, para os brasileiros, eu sou muito brasileira para os gringos. Então, como é que é isso? Quem sou eu? E eu me lembro que eu lutei muito com essa questão da identidade, muitos anos, até que eu tinha, eu acho que mais de 35, 40 anos, eu acho. Quando eu fui numa conferência e encontrei um livro sobre filhos de terceira identidade, Third Culture Kids. É o livro do David Pollack, também posso deixar o link aqui para vocês, e da Ruth, que não consigo lembrar o sobrenome dela, e ele fala sobre como a gente vive entre mundos. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti normal, porque ele descrevia o meu perfil. E existe um perfil de pessoas como eu, como minha filha, como meu marido, como os meus sogros, como os meus cunhados, né? Pessoas que foram criadas em culturas diferentes, né? Daquela dos seus pais. Por exemplo, meus pais são brasileiros, a gente foi para os Estados Unidos, a gente comia comida brasileira, mas a gente também comia no McDonald's, também comia pizza lá nos Estados Unidos. Né? Minha mãe não me ajudava muitas vezes com o dever de casa, porque era uma forma muito diferente de estudo do que eu estava acostumada no Brasil. E tinha, assim, muitas coisas que eram muito boas e muitas limitações também que eram puramente culturais. Então, eu queria comentar isso com você, porque me chamou realmente muito a atenção. Porque nesse perfil, muitas vezes, a gente tem características específicas, né? Por exemplo, os meus sogros, né, os pais do meu marido, eles eram, ela era inglesa, ele era canadense, e se conheceram na China como missionários, né, do China Inland Mission do Hudson Taylor, e se conheceram lá, se casaram lá. Ela dizia que levava 5 anos para uma pessoa aprender bem o chinês, imagina só. Então eles viveram muitos anos lá, tanto é que os primeiros 2 filhos nasceram lá, e o meu marido, que é o terceirinho, nasceu assim, foi feito na China, mas nasceu no Canadá. E ele falou mandarim até os 8 anos. Ele come de pauzinho, porque ele aprendeu a comer de pauzinho muito antes de comer com garfo e faca. Mas ele é canadense, mas ele achava que ele era tão chinês que quando ele voltou para a Inglaterra, que ele foi com os pais e os irmãos foram encontrá-lo no aeroporto, foi meu cunhado que me contou essa história. Ele disse assim, o Ken ficava olhando para lá e para cá, para lá e para cá, e uma hora ele virou para mim e disse, pá, como tem estrangeiro aqui? Porque ele se achava chinês. Então, se você perguntar para ele hoje se ele é chinês, obviamente que ele vai dizer que não. Mas como é que isso não impacta até os 8 anos, uma outra língua, uma outra cultura, E era assim, loirinho falando mandarim. E uma das características de filhos de terceira cultura são que a gente se encontra e a gente se casa. Então, apesar de que, assim, eu não tenho nada a ver com a China, não entendo, nunca me chamou muita atenção, a não ser pela cultura, pela literatura, assim, pela arte, as coisas, assim, muito bacanas que a China tem, mas, assim, um lugar para morar, não, nunca. Nem sequer visitei na minha vida. Mas o fato de que ele entendia o que era ter uma outra cultura facilitou muito a nossa vida de casamento. E como a gente procura pessoas que entendem essa transculturalidade. A gente sabe, inclusive tem um livro engraçadíssimo que diz assim, a gente sabe que a gente é filho de terceira cultura quando a gente vai para o cinema e todo mundo fala de futebol e a gente fica esperando uma bola redonda, né, pretinha e branca que é redonda e vai chegar lá e o povo tá jogando com aquela bola assim comprida, né?
Ou às vezes tem uns que dizem assim, às vezes eu olhava o cinema e ficava pensando, será que isso dá para comer? Porque dependendo do país em que eles se criaram, se comia de tudo, né? E muitas coisas que a gente entende, porque a gente, em geral, fala pelo menos 2 línguas, e outras coisas que passam assim, boiando, assim. Até hoje, coisas assim como piadas, para mim, são complicadas, nem sempre eu entendo, eu nem sempre estou a par do que está realmente acontecendo. A gíria não é simplesmente pela minha idade, né? É pela minha cultura também, que minha filha, inclusive, se queixou comigo uma vez, porque ela tinha gíria de antigamente, porque eu só falava português com ela, mas assim, era gíria de 20 anos atrás. Eu disse, minha filha, fica feliz que você fala português e atualiza a tua lista de gíria, né? Todas essas coisas são coisas que, assim, a gente vai lidando. E eu me lembro que, assim, ainda eu tive um agravante, porque meu pai dizia assim, minha filha, não fica falando que você se criou nos Estados Unidos, porque senão as pessoas vão achar que você é snob. Aí eu fiquei pensando, gente, eu vou falar do quê? Se os últimos 13 anos da minha vida consciente foram nos Estados Unidos. Então, como as pessoas que nem sempre entendem isso, né, acham que a gente é diferente, porque a gente é diferente. Mas a gente não é tão ET. Depois que eu li esse livro e vi esse perfil, uma hora dessas eu vou fazer uma apresentação sobre o perfil, né, disso daí. E eu sou assim, 4ª geração de imigrante, minha filha é 5ª geração de imigrante, também, né, é filho de terceira cultura, porque, né, a mãe é brasileira que se criou nos Estados Unidos, né, o padrasto, o pai dela era americano, então ele também tinha, né, coisas assim, bem diferentes do que a gente fazia, assim, nos Estados Unidos, ele morava no Brasil, e meu marido, né, também, ele é canadense, criado na China, então, assim, era uma loucura lá em casa. Tinha dia que a gente falava 3 línguas na hora do almoço. As pessoas não acreditavam, mas eu falava inglês com meu marido, eu falava português com a minha filha e falava espanhol com todos os convidados. E isso parece, às vezes, assim, até uma coisa, como eu dizia, meu pai meio snob, meio metido, meio amostrado, assim. Mas não é, esse é o nosso dia a dia. E as pessoas que nunca viveram esse nível esse impacto da transculturalidade não conseguem, muitas vezes, entender como isso é uma coisa difícil. Até hoje, de se dizer assim, de onde é que você é, eu não sei te dizer, né? Você quer saber onde eu nasci, onde eu me criei, qual é o meu passaporte, de que país que eu pertenço, qual a língua que eu sonho, qual a língua que eu uso quando eu estou debaixo de anestesia, qual que eu escrevo melhor, qual que eu leio. Eu não sei de onde é que eu sou, porque nesse sentido a gente realmente é um pouco do mundo. Então, ouvindo, né, essa reportagem sobre o Lucas essa manhã, que eu entendi, assim, ele precisa muito ler esse livro, e se alguém puder fazer ele conhecer esse livro, vai aliviar muitas coisas que ele está enfrentando, porque dá depressão mesmo, a gente não é compreendido, a gente é um bicho muito fora da água, assim, sabe, muito diferente, a gente não se sente realmente como pertencente, mas o dia que eu li isso e eu entendi que existe uma tribo, existe uma comunidade de pessoas como eu, que em geral são os missionários, são os militares, são empresários, especialmente assim de petróleo, de mineração, que as companhias, né, mandam de um lugar para outro, diplomatas, né, também. Os filhos deles em geral, e muitos deles também já são filhos de terceira cultura. E a gente se acha, porque a gente tem uma forma de convivência e de conversar e de se entender que é diferente daquela pessoa que nunca viveu em outro país, nunca falou outra língua estrangeira, nunca teve que enfrentar esses desafios culturais que realmente são desafios. Por outro lado, graças a Deus, né, a minha filha, eu também, meu marido, a gente vê isso como uma riqueza. Realmente foi uma riqueza. E eu acho que com o tempo o Lucas também vai ver a riqueza que é saber, né, norueguês. Com certeza ele deve ter aprendido inglês para poder andar nessas coisas de competições. E abençoada a mãe dele que segurou o português dele, porque eu sei o custo disso, porque eu segurei o português da minha filha de 18 anos. Tanto é que quando a gente casou, meu marido disse, mas eu não entendo vocês falando. Eu disse, sabe por que eles chamam isso a língua materna? Ele disse, por quê? Porque é o que a mãe fala. Gente, eu nunca fico com isso tão claro na minha vida quanto nesse dia. É o que a mãe fala. Se a mãe não falar aquilo, a criança não aprende. E não adianta ficar trocando. Se você vai ensinar uma língua para a criança, é aquela língua sempre, onde for, por mais mal educado que você passe, e a gente passou por mal educada muitas vezes. Mas era assim, o português era mais importante que ela segurasse. Então, gente, só queria compartilhar essas ponderações com vocês, porque realmente eu achei assim, muito, muito interessante
E espero mesmo que ele tenha oportunidade de conhecer esse conceito, esse perfil do filho de terceira cultura, porque vai realmente, eu acho que esclarecer muito das coisas, das dúvidas que ele também está enfrentando. E quero aproveitar para dar os parabéns para ele, né? A coisa maravilhosa que ele trouxe para nós como brasileiros, porque nessa hora eu sou muito brasileira, e de poder cantar o hino nacional numa Olimpíada de Inverno. Realmente eu fiquei surpresa, mas achei maravilhoso. Até a próxima, gente!